Fala galera, bom dia, boa tarde, boa noite, professor Rafael aqui. E no vídeo de hoje eu vou te dizer como é que você faz para começar a estudar pro Enem agora em março. Vou falar de tudo com vocês: cronograma, organização de estudos, o que estudar, como estudar, como é que você vai fazer para focar mais em uma área, menos em uma área, como é que você sabe qual é a área que você vai dar mais ou menos atenção, quantas redações fazer por semana, quantos simulados fazer por mês, enfim. Vou falar tudo com vocês. Mas antes de eu começar a avançar para como é que você vai fazer para estudar, deixa eu te dar um recado importante. Se você ainda não começou a estudar, saiba que março é um mês limite para você. Rafa, como assim um mês limite para mim? Não tô entendendo muito bem o que você tá falando. Cara, é o seguinte, normalmente a gente costuma dizer em curso pré-vestibular, enfim, seja isolado, como é o caso do meu curso em humanas, seja no caso de cursos generalistas, que 30 semanas é um prazo limite para o camarada conseguir ter uma preparação satisfatória para o Enem. Então agora, no meio de março, se eu não me engano na semana do dia 10 de março, tá? A gente vai ter mais ou menos o que seriam 30 semanas para o Enem até novembro, que deve acontecer, né, o Enem, em meados de novembro. Então eu recomendo fortemente que você assista esse vídeo até o final e que você, de fato, comece a estudar agora em março. Inclusive, para você ter um tempo bastante eficaz de estudo e não ficar estudando de véspera pro Enem. Dito isso, feito o meu alerta, vamos ao que interessa. O primeiro ponto para você começar a estudar pro Enem é entender suas forças e suas fraquezas. Cara, isso é muito importante. Mais importante, inclusive, do que montar um cronograma. Então, o nosso primeiro ponto para você começar a estudar para o Enem vai ser você localizar em que ponto você tá da sua evolução. Nesse momento você deve estar pensando, Pô, Rafael, mas eu tô começando a estudar agora. Ou ainda, sei lá. Pô, Rafael, esse é meu 4º ano de preparação pro vestibular. Eu preciso fazer isso? E a resposta é: precisa. Você vai pegar uma prova antiga do Enem que você não tenha feito ou que você tenha feito há muito tempo e não lembra as respostas, e você vai usar ela como um simulado diagnóstico. O ideal dessa prova é para você tentar entender em qual nível de proficiência você está em cada uma das áreas. Uma vez que você faça esse simulado, você vai ver se você vai estar acima de 30 acertos em alguma das áreas do conhecimento. Se você estiver próximo a 35 acertos, por exemplo, em humanas, em linguagens, em natureza, bom, natureza quem dera, né? Mas em matemática, você talvez possa se beneficiar de um modelo de estudo diferente, tá? Mas guarda isso que a gente vai falar agora do seu cronograma. Uma vez que você faça o seu simulado diagnóstico, a gente vai se preocupar em montar um cronograma de estudos. O ideal desse seu cronograma, em primeiro lugar, é que ele tenha boa parte das matérias que caem no Enem. Para isso, cara, você pode usar cronogramas genéricos que tem na internet. Inclusive aqui no canal tem um cronograma desse genericão que cai, né? Tudo que cai nas matérias do Enem, enfim, etc. Vou deixar até o vídeo aqui em cima no card. Se vocês quiserem que eu produza, inclusive, um cronograma mais atualizado, eu posso produzir, né? Deixa o comentário aqui que eu vejo de fazer um vídeo entregando esse cronograma. Uma vez que você pega esse conjunto de matérias que caem, você vai tentar dispor eles no tempo que você tem, que são 30 semanas, beleza? Agora vamos retomar aquela coisa do simulado diagnóstico. Se você já está avançado, ou seja, se você já tem 35, 36, 37 acertos em natureza, em matemática, você pode considerar fazer um estudo apenas revisional, o que significa dizer que, ao invés de você partir da teoria para os exercícios, você partir de uma lista de exercícios daquele tópico, corrigir essa lista e ver quais são suas lacunas, e aí, quem sabe, voltar para a teoria. Note que você só pode fazer isso se você já estiver acertando 38, 39, 40 questões nesse teu simulado diagnóstico ou ainda no Enem anterior, caso você não seja um Enemzeiro de primeira viagem. De toda forma, eu jamais recomendaria fazer isso se esse é seu primeiro ou segundo Enem, mesmo que você tenha uma base escolar muito forte. O essencial é que você, no seu cronograma, passe por todas as matérias. Agora, nesse momento, você deve estar pensando assim: Pô, Rafael, beleza, já sei, tem que botar todas as matérias ali, vou fazer o simulado diagnóstico. Agora, quanto tempo eu estudo por dia? Cara, isso é um ponto importante. E isso varia. Você tem cronogramas que são muito bons, que usam 5 horas por dia, 6 dias por semana. Você tem cronogramas que são muito bons, que usam 8 horas por dia, né, 5 dias por semana. O ideal é que você tenha
o cálculo do tempo bruto que você pode entregar para o Enem na tua semana. E por tempo bruto, o que eu tô falando é o seguinte, é a quantidade de horas por semana que você vai entregar. Então vamos supor, pro meu caso aqui, que você tenha 5 horas por dia de segunda a sábado. Então você vai botar 5 horas na segunda, 5 horas na terça, 5 horas na quarta, 5 horas na quinta, 5 horas na sexta e 5 horas no sábado. Bom, se você vai fazer isso, então você já tem que entender que a cada 2 sábados você vai fazer um simulado. Então você vai reservar o sábado pro simulado. Ah, Rafael, mas se eu quiser fazer um simulado por semana, e não um simulado a cada 2 semanas? Eu, nessa altura do campeonato, não recomendo, até porque você tem pouca base nesse momento. A maior parte de vocês que estão me vendo. Mas se você quiser fazer um simulado por semana, existem provas para isso. Não só provas antigas daqui até o Enem, você tem quase 30 provas antigas daqui até o Enem para serem feitas. E você tem simulados de plataforma, né? Várias plataformas disponibilizam vários simulados. Você pode fazer uma prova por semana, mas lembra sempre que, na mesma medida que você separa um turno para fazer o simulado, né? E aí, lógico, né? Você pode, inclusive, intercalando, fazer um dia num sábado, outro dia no outro sábado. Você precisa separar sempre o contraturno para corrigir essa prova. Então você separou o sábado para fazer seus simulados, suas provas antigas, que podem ser feitas de maneira isolada, podem ser feitas de maneira conjunta, enfim. E durante a semana, de segunda a sexta-feira, você vai separar o tempo entre as disciplinas. Você pode agrupar elas em estudar humanas como bloco, que é o que eu gosto mais, então fazer um bloco lá, sei lá, um dia para você estudar humanas de maneira geral. É como eu proponho, por exemplo, no meu curso, a plataforma Rafael Duarte, em que a gente tem uma visão preparatória para o Enem. Então, o cronograma da nossa plataforma é para o Enem. Então, a gente faz o estudo pelas habilidades, pelas competências. Então, a gente não faz assim, né? Numa determinada semana, semana 16, semana 15, semana 14 lá do cronograma. Não necessariamente você vai ter aula de história, filosofia, geografia e sociologia. Às vezes você vai ter mais aula de história, mais aula de filosofia, dependendo da habilidade que você esteja estudando. Mas, enfim, você também pode fazer aí de maneira separada. Então, 2 tempos para filosofia, 2 blocos de 1 hora para filosofia, 2 blocos para sociologia, enfim, você pode ir da maneira que você quiser. A grande questão e a grande sacada aqui é você fazer uma divisão de tempo que seja uma divisão de tempo que leve em consideração os pesos que cada uma das áreas tem para a sua disciplina. Ou seja, estudar mais matemática caso a matemática tenha um peso maior para o seu curso, estudar mais humanas caso humanas tenha um peso maior para o seu curso. Rafael, como é que eu descobri isso? Vou deixar um link aqui na descrição com o termo de adesão das universidades. Você vai pegar aí, né, botar o nome da tua universidade, o termo de adesão, e vai procurar o seu curso e ver qual peso, né, o SISU, o Sistema Integrado de Seleção Unificada, ou seja, o sistema em que você vai no final do ano colocar a sua nota para tentar ser aprovado numa universidade pública, ele dá para cada uma das áreas. Se o peso for maior em humanas, mais tempo para humanas. Se o peso for maior em matemática, mais tempo para matemática. Se o peso for tudo 1, você vai seguir a seguinte hierarquia, né? Você vai botar um tempo maior para matemática, porque a nota escala mais, depois para natureza, depois para humanas e depois para também linguagens. Tranquilo? Um outro ponto importante é que esse seu cronograma de estudos, além de dedicar tempos diferentes para matérias diferentes, ele também tem que dedicar um tempo maior para as áreas que você tem mais problemas. Ué, Rafael, como assim? Vamos supor que você tem uma área, que seja matemática, que tem um peso relativamente grande para você e que no teu simulado diagnóstico tu acertou 15 questões. E em humanas, que tem o mesmo peso para você está acertando 36, 37. Isso significa dizer, portanto, que você vai precisar dedicar um tempo maior para a matemática. O que significa dizer que no seu cronograma você vai ter que ter mais tempos para matemática do que para humanas. Se o contrário for verdadeiro, você, lógico, inverte. Isso é muito importante para que você consiga evoluir. Atacar as suas fraquezas é muito importante para que você consiga evoluir. Você precisa fazer isso logo desde a primeira semana. Um outro ponto importante também sobre esse seu cronograma. Eu espero que você esteja anotando tudo aí. Um outro ponto importante é que você precisa fazer uma redação por semana. Você precisa ter tempo do teu cronograma para estudar a redação. Até porque a redação é a única área que você consegue chegar aos 1000 pontos. E você consegue chegar relativamente bem, assim. Então, importante em redação, fazer uma leitura atenta da cartilha de produção de redação que o INEP sempre libera. Ter uma pessoa para corrigir suas redações, idealmente uma pessoa, não uma inteligência artificial, porque correção de inteligência artificial tem muito problema. Separar um tempo também para você fazer um método de reescrita da redação.
que muitas pessoas dizem que ajuda muito a elas a chegar aos 980 pontos. E claro, se preocupar sempre em construir um modelo, né? Que não seja necessariamente um modelo pronto, mas um modelo que seja meio que coringa, né? No sentido de que você possa aplicar a partir da tua escrita, né? Em diferentes cenários que aparecerem. Isso você só consegue fazer com treino, e o treino idealmente tem que ser semanal. Uma dica que eu dou, inclusive, é que na semana que você for fazer simulado de dia 1, a tua redação da semana pode ser já a redação do simulado, tá? Isso é bastante importante. Um outro ponto importante desse nosso cronograma também, agora que a gente já falou de tempo dedicado, quantas horas você vai estudar por dia, quantos simulados você vai fazer, quantas redações você vai produzir, é que você separe um tempo da tua semana para descanso, para ver os seus amigos e para fazer atividade física, ficar monstrão. Não igual a mim, né? Mas ficar monstrão de fato. Por quê? Porque exercício físico ajuda muito a você conseguir manter a sua rotina, tá? Então, na mesma medida em que você começa a estudar, você precisa começar a fazer exercício físico. E se você tiver condição também, idealmente é bom você procurar uma ajuda terapêutica, uma terapeuta de fato, um analista, um psicólogo, enfim, para que você possa conversar sobre seus problemas, sobre suas angústias, porque elas vão surgir. Beleza? Outro ponto importante também, falando em angústia, é que você vai ter imprevistos. Então fica tranquilo. Matéria atrasada é uma realidade entre os estudantes. Então toda essa teoria que eu passei aqui mais de 10 minutos falando para você sobre cronograma, sobre quantas horas você vai se dedicar, tudo isso, na prática, muito provavelmente não vai ser efetivado. Então assim, fica tranquilo. Ter matéria atrasada é super normal. Você vai ficar lutando para que isso não aconteça, mas isso vai sim acontecer. E um último ponto importante é que se você está se preparando para o Enem neste momento, eu tenho uma grande dica para você. Se você tem dificuldade em ciências humanas e você quer um método que seja eficiente, voltado para o Enem, clica aqui no primeiro link da descrição, porque estão abertas as inscrições para a lista de espera da turma de março da minha plataforma, Rafael Duarte. A maior plataforma do Brasil, referência na preparação para a prova de humanas do Enem, a partir das habilidades e competências, que é o que realmente cai na prova de humanas do Enem. Então, antes de você elaborar o teu cronograma aí, né, baseado no que os cursinhos aleatórios, né, dizem que cai na prova de humanas do Enem, conhece a minha plataforma para você ver que eu posso, nesse teu cronograma aí, economizar muito tempo da sua vida em humanas. Tempo que você pode usar, inclusive, para tirar aquela matéria atrasada de natureza e matemática, que são as áreas realmente mais conteudistas do Enem. Bom, galera, esse foi o nosso vídeo com como é que você faz para começar a estudar. Eu tentei dar um panorama de como é que você monta um cronograma do zero, baseado nas suas necessidades, com quantidade de horas, o peso das disciplinas, o que você faz, quando é que você faz simulado, enfim, tudo, né? É claro que muitas coisas que eu falei aqui nesse vídeo podem ser adaptadas e você pode adaptar elas à sua realidade, você pode dar mais horas, menos horas, isso depende, né, logicamente. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Caso você tenha gostado, deixe seu like aí e não esquece de também compartilhar com aquele teu amigo que tá perdidinho no pagode, beleza? Então é isso, galera. E se você continua com dúvida sobre a prova de Ciências Humanas, essa minha propaganda final sobre o meu curso te deixou confuso, eu vou deixar um vídeo aqui do lado sobre o que é a matriz de referência do Enem, tá? Que aí já é um nível um pouco mais avançado de estudo, né? Que é um estudo já mais focado para o Enem de uma maneira teórica, né? Que eu dei uma noção mais prática de como montar um conteúdo. Então assim, se você quiser entender o que é a matriz de referência do Enem, como ela pode fazer você evoluir muito rápido na prova de humanas do Enem, clica nesse vídeo aqui do lado e assiste, que vale muito a pena, beleza? Forte abraço para vocês e a gente se vê na próxima.